O julgamento que está prestes a se iniciar é único nos anais da jurisprudência. Os réus, tendo todos recebido cópias das denúncias, devem agora se pronunciar. Hermann Göring. Eu tenho um discurso que vou ler para o tribunal. Os réus não devem fazer discursos. Só podem declarar-se culpados ou inocentes. Eu me declaro com relação às denúncias nicht schuldig, inocente. Rudolf Hess. Nein. Nein. Registre-se como inocente. Joachim von Ribbentrop. Nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Nicht schuldig. Ernst Kaltenbrunner. Nicht schuldig. Alfred Rosenberg. Nicht schuldig. Hans Frank. Nicht schuldig. Wilhelm Frick. Nicht schuldig. Julius Streicher. Nicht schuldig. Walter Funk. Nicht schuldig. Hjalmar Schacht. Nicht schuldig. Karl Donitz. Nicht schuldig. Erich Rede. Nicht schuldig. Walter von Schirach. Nicht schuldig. Fritz Saukel. Nicht schuldig. Alfred Jodl. Nicht schuldig. Franz von Papen. Nicht schuldig. Otto Seyss-Inquart. Nicht schuldig. Albert Speer. Nicht schuldig. Konstantin von Neurath. Nicht schuldig. E Hans Fritzsche. Nicht schuldig. Todas as alegações serão consideradas. Promotor Jackson, seu discurso de abertura, por favor. Com sua permissão, meritíssimo. O privilégio de abrir o primeiro julgamento na história dos crimes contra a paz no mundo impõe uma grande responsabilidade. Os erros que buscamos condenar e punir foram tão calculados, tão nocivos e tão devastadores, que a civilização não suportaria ignorá-los, porque ela não sobreviverá a uma repetição deles. Essas 4 grandes nações, resplandecendo com a vitória e feridas pela injúria, estão em posição de vingança, mas voluntariamente submetem seus inimigos cativos ao julgamento da lei. Esse é um dos mais significativos tributos que o poder já fez à razão. Se esses homens são os primeiros líderes de guerra de uma nação vencida a serem acusados em nome da lei, concordamos que aqui devemos presumir que sejam inocentes e aceitamos a obrigação de provar os atos criminosos e a responsabilidade desses réus por esses atos. Não temos objetivo aqui de incriminar todo o povo alemão. Hitler não adquiriu poder pelo voto majoritário, mas se apossou dele por uma aliança perversa entre revolucionários, reacionários e militares. Vocês vão ouvir hoje e nos próximos dias a enormidade e o horror de seus atos. A acusação dará provas inegáveis desses incríveis acontecimentos. Eu me incluo entre os que receberam as histórias mais atrozes dessa guerra com suspeita e ceticismo. Agora não mais. O relatório dos crimes não omitirá nada do que pode ser concebido por seu orgulho patológico, sua crueldade e seu desejo de poder. Vocês saberão da repressão aos sindicatos, da perturbação à igreja, da perseguição aos judeus, da conversão de mero antissemitismo em deliberado extermínio dos judeus da Europa. Vocês saberão das longas séries de agressões alemãs, conquistas e quebra de tratados, o terror que se espalhou pela Alemanha, a devastação feita nos territórios ocupados. E vão saber que a verdadeira parte a se queixar nesse tribunal é a civilização. A civilização pergunta se a lei é tão lenta a ponto de ser incapaz de lidar com crimes dessa magnitude, cometidos por criminosos dessa importância. Ela não espera poder tornar a guerra impossível.
Ela espera que os senhores ou seus atos jurídicos coloquem as forças da lei internacional, seus preceitos, suas proibições e, acima de tudo, suas sanções ao lado da paz. Para que homens e mulheres de boa vontade em todos os países possam ter permissão para viver sem permissão de homem algum, obedecendo à lei. A corte está suspensa. A acusação inglesa está pronta? Estamos, Excelência, estamos. Meritíssimo, nessa nossa primeira intervenção, eu gostaria de ler o depoimento de um tal Hermann Friedrich Graeber, um administrador de construções alemão que, por capacidade civil, foi empregado pelo exército alemão na Ucrânia ocupada de 41 a 44. Em várias ocasiões, ele assistiu assassinatos em massa de judeus locais cometidos pela SS ou Schutzstaffel, a organização policial e de segurança do partido nazista. Em certa ocasião, ele escreve, em 5 de outubro do ano de 42, perto da cidade de Dobno. Naquela manhã, Herr Graeber foi informado de que todos os 5.000 judeus daquela cidade seriam levados pelos caminhões da SS para um local perto de onde estava, onde seriam fuzilados e enterrados em grandes covas. Ele continua. A seguir, me dirigi ao local e vi, próximo de grandes montes de terra, vários caminhões da SS parados em frente deles. Eu ouvi tiros de rifle em rápida sucessão vindo de trás de um dos montes de terra. Aqueles que tinham acabado de sair dos caminhões, homens, mulheres e crianças de todas as idades, tinham que se despir, todos, por ordem de um homem da SS que trazia um chicote. E todas essas pessoas tinham o obrigatório retalho amarelo em suas roupas e assim podiam ser reconhecidas como judias. E sem gritar ou chorar, essas pessoas nuas ficavam em grupos familiares, se beijavam, davam adeus. Eu vi uma família grande, um homem e uma mulher com seus filhos e 2 irmãs crescidas. Uma mulher idosa com cabelos brancos como neve segurava o mais novo, talvez 1 ano, em seus braços, cantando para ele e fazendo cócegas. E a criança ria de prazer. Todas as pessoas em volta olhavam com lágrimas nos olhos. O pai segurava a mão de um menino de uns 10 anos e falava docemente com ele. O garoto tentava não chorar. O pai apontou para o céu e deu batidas na cabeça do menino. Parecia explicar alguma coisa a ele. Naquele momento, o homem da SS na cova gritou para seus camaradas. O último grupo contava umas 30 pessoas que foram mandadas para trás do monte de terra. Entre elas estava a família que eu mencionei. Me lembro bem de uma menina magra de cabelos negros que, quando passou perto de mim, apontou para si mesma e disse 23. Eu dei a volta no monte e me confrontei com uma enorme cova, imensa. Pessoas deitadas umas por cima das outras para que só suas cabeças ficassem visíveis. Quase todas tinham sangue correndo da cabeça para os ombros. Algumas pessoas ainda se mexiam. Algumas levantavam os braços e viravam a cabeça para mostrar que ainda estavam vivas. A cova estava cheia de pelo menos 2/3. Eu estimo que já continha umas 1000 pessoas naquele lugar. As vítimas, completamente nuas, desciam os degraus feitos na parede de barro da cova e puxavam as cabeças das pessoas deitadas lá.
para o lugar em que o homem da SS mandava. Elas deitavam na frente dos mortos ou feridos. Alguns acariciavam aqueles que ainda estavam vivos e falavam com eles em voz baixa. Depois eu ouvi uma série de tiros. Olhei de novo para dentro da cova e vi que os corpos tinham espasmos e as cabeças caídas, já sem movimento, estavam em cima dos corpos deitados, abaixo delas. Quando voltei para o outro lado do monte, percebi outros caminhões que tinham acabado de chegar. Dessa vez incluía doentes e inválidos. Uma mulher velha, muito magra e muito frágil, com pernas terrivelmente finas, foi despida pelos outros rapidamente, que já estavam nus enquanto duas pessoas a seguravam. A mulher era, obviamente, paralítica. As pessoas nuas carregaram a mulher para trás do monte. E os tiros continuaram. Assinado Friedrich Graeber. Algum de vocês já ouviu falar nesse Graeber? Dia difícil, Ashmore? Pelo contrário, tivemos um almoço excelente, uma bela vista da cidade. E no tribunal, tivemos as melhores cadeiras. Tirar algemas. Falaram desse tal de Grebe. Aquilo não teve nada a ver com a gente. Nós nem fomos mencionados. Eles devem ter muito poucas evidências contra nós. Eu já suspeitava que o promotor inglês era judeu. Agora tenho certeza. Cala a boca, sai. Não sejam ingênuos. Estamos num julgamento. Vão dizer coisas terríveis sobre nós. Ainda nem começaram. Tranca! Bons sonhos, tenente. Boa noite, Ashmore. Meritíssimo, eu gostaria de registrar a leitura do documento 294 PS, que descreve iniciativas humanas e como foram direcionadas. Senhor promotor Jackson, já registrou a leitura de 8 documentos quase idênticos a esse respeito. Acha mesmo necessário apresentar um nono? Acho, meritíssimo. Muito bem. Por favor, continue. Documento 294 PS começa assim. Tenente, eu cheguei à conclusão que as sentenças já estão sendo executadas. O promotor Jackson quer nos entediar até a morte e está conseguindo bem mais rápido do que imagina. Mas o Führer, que orador. Numa manifestação aqui em Nuremberg, manteve uma plateia de 250 mil pessoas na palma da mão durante uma tarde inteira. Como estratégia legal, sua apresentação de documentos tem sido incontestável. Mas como drama, eu lamento dizer, é absolutamente ridícula. Como sabe, isso não deve ser um espetáculo, deve ser um julgamento. E nós vamos perder. Um julgamento é um show, Robert. Goste ou não, é um show. E aqueles 4 homens cultos sentados na banca são impressionáveis como qualquer plateia. Você quer testemunhas? Testemunhas darão a esse julgamento um caráter humano. Uma testemunha convincente pode pesar toneladas, mais que uma evidência em documentos. Campos de concentração. Sr. Pechelov, enquanto esteve preso em Dachau, foi alguma vez inquirido a participar de experimentos médicos? Sim. E o médico nazista que supervisionava esse experimento, Dr. Rascher, explicou alguma vez seus objetivos? Ele disse que a Luftwaffe tinha um problema. Seus pilotos derrubados no Mar do Norte geralmente sobreviviam a quedas em águas congeladas para morrer só mais tarde, depois de serem resgatados. O objetivo do experimento era evitar essas mortes. E que experimento ele planejou?
Primeiro, eu ajudava a deixar outros prisioneiros nus e os colocava em tanques com água e depois eu... Era forçado a fazer isso com os seus colegas de prisão? Sim. E depois? Depois eu jogava enormes pedaços de gelo. Colocávamos termômetros em seus retos para ver se estavam congelando. Depois, mergulhávamos alguns deles em água quente, outros em água morna e outros eram colocados juntos com as prisioneiras nuas para que o médico pudesse ver qual método seria melhor para reavivá-los. Sr. Petlog, teria a gentileza de ler essa meticulosa conclusão dos experimentos do Dr. Rasher? O reaquecimento rápido foi, em todos os casos, melhor que o reaquecimento lento. Porque depois da remoção da água fria, a temperatura do corpo continuava a cair rapidamente. O reaquecimento pelo calor animal era lento demais. Obrigado. Sr. Petlog, se lembra do que aconteceu às pessoas usadas nos experimentos do Dr. Rasher em benefício da Luftwaffe? A maioria delas teve convulsões e morreu. Obrigado. Em 1942, eu fui presa, interrogada e recebi ordens para assinar uma falsa confissão. Eu me recusei. O oficial alemão me ameaçou. Eu disse a ele que não tinha medo de levar um tiro. Ele disse: temos meios ao nosso dispor que são bem piores do que um tiro. Por favor, continue, madame. Logo depois, eu me vi junto com outras 230 mulheres francesas, num trem fechado, a caminho de Auschwitz. Um trem fechado? Sem comida nem água, nada. Em Auschwitz, os trens iam quase sempre direto para a câmara de gás. Eles abriam os vagões e os soldados faziam todos saírem. Eu vi homens, mulheres, crianças, casais de idosos sendo separados uns dos outros. Mães obrigadas a abandonar seus filhos. Ninguém sabia do destino que os esperava. Os selecionados para a câmara de gás eram levados imediatamente para um prédio de tijolos vermelhos. Eu vi minha amiga, Annette, naquele caminhão. Ela gritou para mim: pense no meu menino, se um dia você voltar à França. Depois pôs os braços em volta do pescoço de outra francesa e começaram a cantar La Marseillaise. Numa noite, fomos acordados por gritos terríveis. No dia seguinte, soubemos que os nazistas tinham ficado sem gás e as crianças tinham sido jogadas vivas nas fornalhas. Das 230 mulheres do seu trem, quantas saíram de Auschwitz? 49. Obrigado, Maria. Está liberado. Aqui está. O filme que veio ontem à noite, que eu fiquei até de manhã assistindo. Poucas pessoas viram esse filme. Bob, você tem que colocá-lo entre as evidências hoje de manhã. E o que tem no filme? Você não vai acreditar.
Com a permissão do tribunal, os Estados Unidos têm um filme como evidência. É uma compilação de filmes feitos pelos fotógrafos militares aliados quando seus exércitos liberaram as áreas em que os campos de concentração estavam localizados. Vai. Campos de concentração nazistas. Campo de concentração de Dachau. Campo de concentração de Mauthausen. Campo de concentração de Nordhausen. Campo de concentração de Belsen.
Sabe, eu li vários depoimentos, relatórios, estatísticas, mas... Na verdade, eu não entendia até ver aqueles filmes. Eu ainda não entendo. Acho que nunca vou entender. Como seres humanos civilizados podem fazer aquilo com outros seres humanos? Talvez a civilização esteja ultrapassada. Boa noite. Boa noite, Ashmar. Wenn wir marschieren, sind wir zum deutschen Tor hinaus. Schwarzbraunes Mädel, du bleibst zu Haus, ein Mädel, Mädel, wink, wink, wink. Unter einer grünen Lierlind sitzt ein kleiner Fink, Fink, Fink. Ruft nur immer Mädel, Sie ist ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Melodie. Der Wirt muss morgen, soll die Trappe kämpfig sein, sonst werden wir morgen beim anderen ein Garummel, Melodie, Wind, Wind, unter einer grünen Lialie. Sie ist ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Melodie. Sie ist ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Melodie. Todos de pé! Goering, acredita que o Partido Nazista chegou ao poder legalmente? Acredito. E ficaria feliz em explicar com detalhes a história daquelas primeiras eleições, mas devo acrescentar que depois que chegamos ao poder, tínhamos que mantê-lo sob todas as circunstâncias. Não queríamos mais deixar ao acaso as eleições das maiorias parlamentares. Sempre foi nosso plano, desde que chegamos ao poder, eliminar o Reichstag, dissolver os parlamentos regionais e acabar com os direitos individuais. De onde veio a ideia de combinar o chefe de Estado formal com o chefe de governo em uma só pessoa? Adolf Hitler? Isso foi muito simples. Tiramos nosso exemplo dos papéis duplos similares do presidente dos Estados Unidos. E a ideia dos campos de concentração? A ideia foi minha. Era uma questão de acabar com o perigo. Só havia um caminho possível: prisão preventiva. Como o partido governaria até que estabelecêssemos a ordem. E como manteria a ordem com esses inimigos mortais, principalmente os comunistas correndo à solta. Sem mais perguntas. Boa sorte, garoto. Qual é o plano dele? Não faço ideia. O réu repita isso depois de mim. Eu juro por Deus Todo-Poderoso e Onisciente. Eu juro por Deus Todo-Poderoso e Onisciente. Que direi toda a verdade, sem esconder ou acrescentar nada. E direi toda a verdade sem esconder ou acrescentar nada. Senhor chefe da promotoria. Talvez esteja ciente de que é o único homem vivo que pode nos esclarecer os verdadeiros propósitos do partido e os trabalhos internos da liderança. Estou perfeitamente ciente. E desde o início,
junto com os que estavam associados ao senhor, pretendia derrubar, e depois conseguiu derrubar, o governo alemão anterior, a República de Weimar. Era meu firme propósito. E chegando ao poder, o senhor imediatamente aboliu o governo parlamentar democrático na Alemanha. Achamos que não seria mais necessário. Não é verdade. E as pessoas foram subsequentemente jogadas em campos de concentração sem ser julgadas? É preciso distinguir em duas categorias. Aqueles que tinham cometido algum tipo de traição contra o novo Estado eram naturalmente entregues aos tribunais. Os outros, dos quais se podia esperar tais atos, mas que ainda não os tinham cometido. Como os funcionários do Partido Comunista, que nos atacavam aos milhares. Já me respondeu a pergunta. Preciso explicar o resto. Terá a oportunidade de explicar o resto em interrogatório de seus próprios advogados. O senhor proibiu que o tribunal revisasse o caso das prisões de pessoas, no que estava chamando de prisão preventiva. Isso eu respondi muito claramente, mas gostaria de dar uma explicação ligada à minha resposta. Sua defesa cuidará disso. Agora, sobre os campos de Promotor concentração... Jackson, o tribunal acha que o réu deve poder dar a explicação que acha necessária para responder a essa pergunta. O tribunal acha que deve poder explicar sua resposta agora e ele ouvirá a sua explicação. Eu quero dizer que estabeleci um decreto dizendo que aqueles que fossem entregues a campos de concentração deviam ser informados depois de 24 horas dos motivos e teriam direito a um advogado depois de 48 horas. Isso, de forma alguma, anulou minha ordem de que uma revisão dessas medidas no tribunal não fosse permitida. Por prisão preventiva, o senhor considera levar presas pessoas que não cometeram crimes e que o senhor acreditava que possivelmente cometeriam no futuro? Sim, como medidas preventivas extensivas são tomadas hoje na Alemanha Eu não em enorme perguntei sobre a escala. Alemanha de hoje. Senhor promotor Jackson. Ele está muito mal preparado. O réu deve terminar a sua explanação. O senhor diz que era contra o ataque à Rússia soviética. Mesmo assim, não deu nenhum aviso ao povo alemão. Não fez nenhuma pressão para ao menos evitar o ataque, nem mesmo renunciou para proteger o seu lugar na história. Estávamos na guerra e essa diferença de opinião não podia ser trazida a público durante a guerra. Esse foi o caso do seu próprio país. Quanto à segunda pergunta, eu não terminei. Em segundo... Meritíssimo, por favor. O réu tem que ter permissão para falar. Em segundo lugar, quanto à minha renúncia, eu não quero discutir isso porque sou um oficial, um soldado. Eu servia ao meu país. Agora eu pergunto... Em terceiro, Meritíssimo, por favor. Em terceiro, eu não era homem de abandonar alguém para quem tinha jurado lealdade. Toda vez que ele não concordava com o meu modo de pensar, nunca me ocorreu abandonar o Führer. Meritíssimo, o réu está adotando uma atitude insolente em relação a este tribunal que está lhe dando direito a um julgamento como ele nunca deu a ninguém vivo ou morto. Protesto, meritíssimo. Faça a próxima pergunta. Acho que é uma boa hora para suspender por hoje. Está difícil. Bem, é só o primeiro tempo. Se precisar de alguma coisa, não esqueça, estou aqui. Com o fim da semana, há um consenso entre todos os presentes de que Hermann Göring parece agora controlar o tribunal. Será que Jackson
Será que alguém poderá detê-lo? Sim, Bob. Sabe, juiz, eu não deixei a Suprema Corte para vir para cá ser contrariado por um compatriota. Isso me parece ressentimento. Você é inconveniente. Para um estranho, pode parecer que você está propositalmente tentando me sabotar. Bob. Você deu ao Goering um fórum aberto durante todo o interrogatório. Eu tinha que poder controlá-lo o tempo inteiro. Escute, aceite o fato de que você não estava bem no jogo de hoje. Tem o fim de semana para se preparar para o próximo round. Faça bom uso dele. Não. Eu quero ditar um telegrama. Presidente Harry S. Truman, Casa Branca. Senhor presidente, por favor, aceite minha renúncia ao cargo de promotor-chefe no julgamento de Nuremberg. Não, Bob. E nomeie um substituto o mais rápido possível. Bob, eu não vou escrever isso. Eu não vou. Você viu hoje que eu não estou à altura dessa tarefa. Eu posso ficar por orgulho e estragar tudo que trabalhamos tanto para conseguir, ou eu posso me retirar e... Bob, você é esse julgamento. Tudo dele, tudo que ele é e representa vem de dentro de você. Seus pensamentos, seus valores também. Eu provei o fracasso hoje. E vi o que ele pode significar, não só para mim, mas para todos ligados a esse processo. O único jeito de vencerem você é se os valores deles forem maiores do que os seus. Se acreditam nos seus ideais mais do que você acredita. Isso é verdade mesmo, Bob? Hermann Goering acredita nos ideais dele mais do que você acredita nos seus? Agora preste atenção. O que aconteceu não foi tudo culpa sua. Deus sabe que eu sofreria muita pressão para invalidar um réu inteligente e pode dizer o que quiser por quanto tempo quiser. Bom, agora que você acabou com as gentilezas, vamos à verdade. Bem, foi muito prejudicial, Robert. Você iniciou esse julgamento numa posição de superioridade moral e, como resultado, você se tornou símbolo dele. Agora, se não pode manter isso, ou se o equilíbrio é perdido tão facilmente, pode ser um desastre. Hermann Goering está usando esse julgamento para se apresentar como um estadista filósofo no nível de Hitler. Você vê Goering como um estadista? Não, não vejo. Eu acho que ele é repreensível. Acho que é desumano. Então trate-o como tal. Trate-o como um canalha, desprezível, fascista, sanguinário e conivente que ele é. Onde é que ele está? Ele vai chegar. Senhor promotor, se estiver pronto... Desde o início, visavam a eliminação dos judeus da vida econômica da Alemanha em sua jurisdição, não foi? Foi. A eliminação da vida econômica é parcialmente correta. Das indústrias, das forças armadas também, das indústrias sob direção judia. Essas foram suas primeiras medidas legais contra os judeus? Eu acredito que foi a remoção de cargos públicos em 33. Depois, em 1936, o senhor pessoalmente criou um decreto de pena de morte para quem transferisse propriedades para o exterior? Isso é correto. E outro em que todos os prejuízos causados à propriedade de judeus pelas rebeliões antijudaicas de 38 deveriam ser reparados pelos judeus a seu próprio custo, com seus pedidos de seguro confiscados pelo Reich? Eu assinei uma lei parecida que foi exatamente a que... E o senhor não disse sobre essas rebeliões que... Vou mostrar a transcrição.
O senhor não disse, eu gostaria que tivessem matado 200 judeus, ao invés de destruir tais valores? Isso foi dito no momento de mau humor e extrema excitação. Sinceridade espontânea, em outras palavras. O senhor também não assinou um decreto em setembro de 1940, ordenando o confisco de todas as propriedades de judeus na Polônia? Eu assumo se o decreto está aí. E outro que dizia que judeus não receberiam compensações pelos prejuízos causados por ataques inimigos ou pelas forças alemãs? Se a lei tem meu nome, então devo ter assinado. Essa é a sua assinatura? Parece ser. Ela é ou não é a sua assinatura? É. Sua assinatura. Num decreto de julho de 1941, pedindo que Himmler, Heydrich e a SS fizessem planos para a solução definitiva da questão dos judeus. Essa não é uma tradução apropriada. Disse solução completa, não solução definitiva. Essas são as suas palavras a Himmler. Eu lhe encarrego de enviar sem demora um plano completo englobando as medidas organizacionais, efetivas e materiais necessárias à desejada solução da questão judaica. Isso não é uma tradução exata do que está escrito nessa sua ordem para Heydrich e Himmler? Isso tinha a ver com a retirada migratória dos judeus. E o senhor ordenou que todos os outros órgãos governamentais cooperassem com a solução definitiva da SS para a questão judaica. Não ordenou? Não há nada aí sobre a SS. Esse documento diz que o senhor ordenou pessoalmente que todos os órgãos governamentais cooperassem com a SS. O senhor mandou essa carta para o Gruppenführer Heydrich da SS? Isso não quer dizer que a SS tinha alguma coisa a ver com a solução da questão judaica. Se importa em repetir isso? Eu quero dizer que eu não sabia de nada do que acontecia, ou dos métodos que usavam nos campos de concentração. Essas coisas eram mantidas em segredo. E eu devo acrescentar que, na minha opinião, nem o Führer sabia da extensão do que acontecia. Olhe, senhor, há evidências nesse tribunal de que quase 10 milhões de pessoas foram exterminadas. Assassinadas a sangue frio. O senhor quer dizer que não sabia, e na sua opinião Hitler não sabia do que acontecia nos campos de concentração? O senhor sabe o que Hitler disse em 43, numa reunião gravada. Eu vou ler para o senhor. Aspas. O ministro das Relações Exteriores do Reich declarou que os judeus devem ser exterminados ou levados a campos de concentração. Não há outra possibilidade. O ministro das Relações Exteriores, von Ribbentrop, conversava com Hitler sobre o extermínio. E o senhor era superior de Ribbentrop. O senhor só estava abaixo de Hitler no comando. Era encarregado do plano de 4 anos da economia. Então, sabia tudo sobre as alianças de ouro, os dentes de ouro e os óculos de ouro que as vítimas deixavam para trás. E soube que precisavam de 5 minutos a mais para matar as mulheres, porque elas tinham que cortar os cabelos para serem usados na fabricação de colchões. E nada foi dito ao senhor sobre esse material que veio dessas pessoas que tinham sido assassinadas? Não! Não! Como pode imaginar tal coisa? Eu estava estabelecendo o enorme esboço da economia alemã. O réu está dispensado. Eu não acabei! O réu está dispensado. Eu não acabei! O réu está dispensado.
Sabe o que seria engraçado? Hermann Göring aparecer aqui de Papai Noel. Ele poderia fazer isso. Afinal, ele foi o chefe bom vivant do Terceiro Reich. Você, por acaso, já viu as fotos de Göring no refúgio de Hitler na montanha, vestido como um tirolês num couro de uma opereta grotesca? Muito obrigada. Saúde. Isso. Eu acho que dentro dos dois vamos ter uma boa causa. Com licença. Já vai tão cedo? Alguns réus me convidaram para lá esta noite. Uma conversa de noite de Natal com seu rabino. Herr von Ribbentrop, concorda que como ministro do exterior o senhor forçou a Tchecoslováquia a entregar seu território pelas mais intolerantes ameaças de agressão? Eu não concordo. O senhor ameaçou mandar seu exército com toda a sua força? E também mandou bombardear Praga? E outras pressões poderia fazer contra eles? A guerra, por exemplo. A guerra? O que é isso senão uma guerra? Ribbentrop devia ser enforcado por estupidez. Esse é o maior crime de todos. Em seu jornal, Herr Steicher, o senhor escreveu que os judeus são uma nação de sanguessugas e de agiotas. Não acha que isso é pregar o ódio racial? Não. Eu não acho que seja pregar o ódio racial. É simplesmente a afirmação de um fato. Dr. Funk, o senhor era presidente do Reichsbank durante a guerra? Eu era, sim. E aceitou depósitos incomuns em seu banco, não foi? Eu não sei a que se refere. Eu me refiro aos depósitos mandados ao senhor pela SS vindos dos campos de concentração. Eu não tenho conhecimento Dentro dos cofres do Reichsbank havia literalmente pilhas de joias, relógios de ouro, alianças de ouro, óculos de ouro e dentes de ouro. Muitas pessoas depositam valores no banco e o banco não sabe do que se trata. Antes de 1939, exatamente quantos de seus clientes depositavam seus dentes no seu banco? O senhor ouviu um guarda do campo de concentração de Mauthausen testemunhar que viu o senhor assistir a uma demonstração de câmeras de gás para presos. Eu nunca coloquei os pés em Mauthausen. Ouvimos 3 testemunhas oculares dizerem que esteve em Mauthausen por 3 vezes. Estão mentindo. E antes de morrer, o comandante de Mauthausen assinou uma declaração de que o senhor mandou colocar 65 mil judeus num túnel e fechá-lo, ao invés de permitir que fossem libertados pelos Está aliados. mentindo. E não é fato que o senhor está simplesmente mentindo para o tribunal, como já mentiu sobre tudo mais em seu testemunho. Isso também é mentira! Kaltenbrunner pediu ao comandante de Auschwitz que testemunhasse a seu favor. Se é uma piada, eu não entendi. Eu também não entendi, mas não é piada. A Inglaterra o tem sob custódia e concorda em transferi-lo para cá para testemunhar. Talvez ele tenha percebido que ganha na comparação. Espere um pouco. Não vamos permitir isso, não é? Deixar o cara chegar, dizer o que quiser no tribunal e dar um álibi a Kaltenbrunner. Mas pode ser um bom preço a pagar pela oportunidade de pegá-lo mais adiante. Durante o tempo em que foi comandante em Auschwitz, Ernest Kaltenbrunner visitou o campo? Não. Nem uma vez? Nunca. Obrigado. Um minuto, por favor. Sr. House, por quanto tempo foi comandante do campo de concentração de Auschwitz? Desde o início. E qual era o seu propósito? Naquele período, a abrigar os prisioneiros em prisão preventiva. E depois disso? Eu fui chamado a Berlim pelo meu chefe, Reichsführer Himmler, em 1941. E ele me informou que o Führer tinha ordenado uma solução
definitiva para a questão judaica. Eu não tinha certeza do que eu deveria fazer. Então, Adolf Eichmann me aconselhou a visitar um campo em Treblinka para aprender com suas operações. E o que aprendeu lá? Na verdade, eu não fiquei impressionado. O comandante de lá levou 6 meses para eliminar 80 mil judeus usando gás monóxido. Eu tive ideia melhor. Um dos meus guardas em Auschwitz acidentalmente cheirou um desinfetante químico chamado Zyklon B, morrendo imediatamente. Me ocorreu que se um pouco daquela química havia matado um parasita, mais um pouco, talvez, mataria humanos. Eu testei em prisioneiros soviéticos, trancando-os em uma sala, e funcionou. Entre 3 e 15 minutos, estavam mortos. E depois? Construí câmaras de gás para acomodar 2.000 presos de cada vez, comparados aos 200 de Treblinka. E construí 4 fornos grandes para cremar os restos. Se tornou impossível eliminar 10.000 pessoas em 24 horas. Mas só em operações urgentes, porque era exaustivo para minha equipe. Em média, executávamos 200 pessoas por dia. Quantos homens eram necessários para executar 200 pessoas por dia? Eu tinha uma equipe. Aproximadamente 3.000 homens. E durante o seu comando em Auschwitz, quantas pessoas o senhor matou dessa forma? Aproximadamente 2,5 milhões. Sem mais perguntas. Eu quero esclarecer uma coisa. Eu não tolerava crueldades gratuitas. Meus homens estavam lá para eliminar pessoas, não para atormentá-las. Qualquer erro de conduta dos guardas era punido. Eu asseguro. A testemunha está dispensada. A corte está suspensa até amanhã às 9 horas da manhã. Por favor, eu gostaria de conversar com o Sr. Tess. Sim, senhor. A minha vida foi como a de todos. Mesmo quando eu fazia o trabalho de extermínio, eu diria que levei uma vida familiar perfeitamente normal. Como o senhor descreveria essa vida? Eu sempre fui mais feliz sozinho. Nunca tive intimidade verdadeira com os meus pais, irmãs. Comandante, o senhor acha que os judeus que assassinou mereciam esse destino? Sempre me ensinaram que os judeus eram os inimigos da Alemanha. Então, quando recebeu ordens para transformar seu campo de prisão em campo de mortes, nunca, nenhuma vez, pensou que o que fazia era errado? Eu era um homem da SS. Fomos treinados para obedecer ordens sem pensar. Um caçador de ratos pensa se é errado matar ratos? O Conselho de Defesa está pronto para prosseguir? Sim, meritíssimo. Herr Sauker, desde março de 1942, o senhor recrutava homens para os esforços de guerra, certo? Sim. Sabia que era crime pela Convenção de Haia deportar cidadãos de outros países à força para a Alemanha como trabalhadores? Sim. Quantos estrangeiros vieram para a Alemanha durante seu comando? Aproximadamente 5 milhões. E quantos vieram voluntariamente? Talvez uns 200 mil. O senhor traçou essas regras para que tivessem tratamento decente? Tracei sim. Eu peço que seja relatada essa exibição e aceita como prova. Como pedido. Herr Sauker, quem ordenou que o senhor recrutasse esses trabalhadores? Speer! Albert Speer, ministro do Exército. Deu ordens ao senhor? Deu. E o senhor tinha que obedecê-las? Sim. Todo trabalhador que o senhor trouxe foi sob ordens de Speer? Foi. Sem mais perguntas. Dr. Speer, o senhor desaprova o recrutamento de trabalho de Sokal? Pelo contrário,
Eu fiquei grato a Sokol por cada trabalhador que ele trouxe. Quando não pudemos encontrar materiais blindados por falta de trabalhadores, eu culpei Sokol. O senhor gostaria de limitar sua responsabilidade em sua própria esfera de trabalho? Não. Essa guerra trouxe uma catástrofe impensável. Como importante membro da liderança do Reich, eu divido total responsabilidade pelo desastre do povo alemão. Dr. Speer, perto do fim da guerra, o senhor não se recusou a cumprir a ordem de Hitler para arrasar a Alemanha por completo? Eu não tenho intenção de usar meus atos durante essa fase da guerra para ajudar em minha defesa pessoal. Mas eu gostaria que aqueles que vão me julgar entendessem aquele período. Em março de 1945, Hitler pretendia propositalmente destruir os meios de vida de seu próprio povo se perdêssemos a guerra. Ele disse: deixem que os aliados conquistem apenas cinzas. Mas o senhor resistiu a esses desejos, enviando esse memorando a ele. Quer ler para o tribunal, por favor? Ninguém tem o direito de destruir áreas industriais, minas de carvão, instalações elétricas e outros recursos. Não temos o direito de cumprir a destruição que pode afetar a vida do povo. Assinado, Speer. Nós ouvimos aqui que pessoas foram fuziladas por discordar de Hitler. Isso é verdade? É, sim. E o senhor não só discordou dele, como em 1945 pensou um plano para assassinar Hitler. O quê? Não foi assim? É, foi assim. Traidor! Foi assim. Porque eu via como sua mente insana era destruidora. O que o senhor fez? Qual era o seu plano? Eu sabia de uma entrada de ar no jardim da chancelaria do Reich que ventilava o Führerbunker lá embaixo. Fui até o chefe do meu departamento de provisões e disse: só há um jeito de terminar com essa guerra. E pedi a ele que conseguisse um gás venenoso para jogar no sistema de ventilação. Mas na vez seguinte que entrei lá, eles tinham construído uma chaminé protegendo a ventilação. E havia guardas patrulhando a área, então não consegui nada. Senhor promotor-chefe? Dr. Speer reconhece a responsabilidade pelas posturas mais abrangentes da Alemanha, mas não pelos detalhes ocorridos em suas execuções. É uma declaração correta sobre o seu posicionamento? Sim, senhor. Muito justa. Posso fazer uma pergunta ao réu para esclarecer essa resposta, por favor? Pode. Deseja reconhecer a culpa diante das leis criminais? Ou quer registrar uma responsabilidade histórica diante de seu povo e diante da história? A pergunta é muito difícil de responder. Na verdade, é o que o tribunal vai decidir em seu veredicto. Tirar algemas! Você ia assassinar o Führer? Escute, seu covarde. Se sair vivo dessa, vamos fazer o nosso próprio tribunal. E será executado por traição. Trancar! Como militar alemão, eu considerei meu dever responder por tudo o que eu fiz. Nem sempre será possível separar a culpa das garras do destino. Mas o homem nas linhas de frente não pode ser responsabilizado enquanto os maiores líderes rejeitam responsabilidades.
Isso é errado. Foi culpa minha. Desonroso. Culpa que vou carregar diante de Deus e de toda a nação alemã. Por ter educado a juventude alemã para um homem que eu considerava um líder impecável e chefe de Estado. Mas eu eduquei a juventude alemã para um homem que 1000 anos vão passar. cometia assassinatos aos milhões. E a culpa da Alemanha ainda não será apagada. Eu convoco o promotor-chefe para seu argumento final. Senhor presidente e membros do tribunal, é impossível, num sumário, fazer mais do que indicar um contorno das linhas fundamentais dos loucos e melancólicos relatos desse julgamento, porque nenhum tempo testemunhou a matança em tão grande escala. Tantas crueldades e desumanidades, tantas deportações em massa para a escravidão, tantas aniquilações de minorias. Acontecimentos que viverão como prova histórica da vergonha e da depravação do século XX. O terror era a ordem do dia. Civis eram presos sem acusações, condenados sem defesa, executados sem julgamentos. Cidades foram destruídas, os habitantes, homens, eram fuzilados ou mandados ao trabalho forçado. E as crianças espalhadas pelo mundo. O movimento nazista será uma lembrança maldita na história por sua perseguição aos judeus, a maior e mais terrível perseguição racial de todos os tempos. Tão meticuloso e intransigente foi esse programa que os judeus da Europa não existem mais como raça. De acordo com a diabólica profecia de Adolf Hitler no início da guerra, gerações futuras vão se lembrar dessa década. Se não pudermos eliminar a causa e evitar a repetição desses acontecimentos bárbaros, esse século pode conseguir trazer a destruição da civilização. Chegou a hora do julgamento final, e se o caso que eu apresento parece difícil e intransigente, é somente porque as evidências o fazem assim. Uma olhada no banco mostrará que, apesar das disputas entre eles, cada réu teve sua participação em conjunto com os outros, e todos levaram adiante um plano comum. Foram esses homens, entre milhões de outros, e foram esses homens liderando milhões de outros, que ergueram Adolf Hitler. Eles intoxicaram sua personalidade psicótica com poder e adulação. Justificaram seus ódios e provocaram seus medos. Eles puseram uma arma carregada em suas mãos ávidas. Foi designado a Hitler apertar o gatilho, e quando ele apertou, todos aplaudiram juntos. A culpa de Hitler é admitida por alguns réus relutantemente e por outros vingativamente. Mas a culpa de Hitler é a culpa de todo o banco dos réus e de cada homem nele. Esses réus agora pedem que esse tribunal diga que não são culpados de planejar, executar ou conspirar para cometer essa longa lista de crimes e de erros. Eles ficam diante dos relatórios desse julgamento como um ensanguentado Klaus próximo ao corpo do seu rei morto. Ele pedia à viúva, como eles pedem aos senhores: diga que eu não os matei. E a rainha responde: então diga que não foram mortos. Mas mortos estão. Se querem dizer que esses homens não são culpados, será tão verdadeiro dizer que não houve guerra, que não houve mortes, que não houve crimes.
Os réus agora podem fazer suas declarações finais. Réu Hermann Göring. Essa foi uma desculpa pobre para um julgamento. Mas, primeiramente, quero reiterar minha falta de conhecimento desses assassinatos em massa, que eu não consigo entender. E, além do mais, condeno, sinceramente, quanto ao julgamento, as declarações dos réus foram aceitas como verdade somente quando apoiavam a promotoria. As outras foram tratadas como perjúrio quanto às acusações. Isso não é base de provas, porque eu estou sentado num banco de réus tratado como criminoso comum. Eu digo aos meus jurados, não tenham ilusões. Depois que as 3 maiores potências do mundo se uniram a outras para lutar contra nós, fomos finalmente conquistados pela enorme superioridade inimiga. A justiça não tem absolutamente nada a ver com esse julgamento. Réu Albert Speer. Como uma nação tão avançada, tão culta, tão sofisticada como a alemã ficou sob o domínio diabólico de Hitler, a explicação é a comunicação moderna. Um líder não tem mais que delegar autoridade através de seus subordinados, que exercitam julgamentos independentes. Devido à comunicação moderna, Hitler pôde comandar direta e pessoalmente. Quanto mais o mundo tiver tecnologia, mais a liberdade individual e a independência da humanidade se tornam essenciais. Essa guerra acabou com foguetes controlados à distância, aviões se aproximando da velocidade do som, submarinos e torpedos que podem encontrar seus alvos, bombas atômicas e a terrível perspectiva da guerra química. Daqui a 5 ou 10 anos, esse tipo de guerra vai oferecer a possibilidade de disparar foguetes de um continente a outro com fantástica precisão. Pela divisão do átomo, será possível destruir milhões de pessoas na cidade de Nova York em questão de segundos com um foguete, dirigido talvez por 10 homens. Uma nova guerra em larga escala vai acabar na destruição da cultura humana e da civilização. É por isso que este julgamento deve contribuir para a prevenção de tais guerras no futuro. Uma nação que acredita em seu futuro nunca perecerá. E que Deus proteja a Alemanha e a cultura do Ocidente. Estamos de acordo. 3 ou 4 acusações serão necessárias para que sejam culpados. Concordo. Agora, se a sentença for a morte, não podemos considerar o pelotão de fuzilamento para os réus militares? Eu discordo totalmente. A bala é para adversários honrados, não para carniceiros. Prefiro a forca. Eu concordo. Concordo. Vamos ver os réus na ordem em que foram indiciados. Göring. Todos de pé. Cada réu deve ficar de pé quando seu nome for chamado, para ouvir o veredicto das 4 acusações aplicáveis a ele. E a sentença
se for considerado culpado em alguma das acusações. As acusações, numeradas de 1 a 4, são: conspiração para cometer agressão, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Réu Hermann Göring. O tribunal o considera culpado em todas as 4 acusações e o sentencia à morte por enforcamento. Rudolf Hess. Das acusações de crimes contra a humanidade, o tribunal o considera inocente, mas o consideramos culpado nas acusações 1 e 2, e, portanto, sua sentença é de prisão perpétua. Almirante Wilhelm Keitel. Culpado nas 4 acusações, o tribunal o sentencia à morte por enforcamento. Réu Hans Frank. O tribunal o considera culpado das acusações 3 e 4 e o sentencia à morte por enforcamento. Julius Streicher. Culpado da 4ª acusação, crimes contra a humanidade, morte por enforcamento. Réu Schacht. O tribunal chegou à conclusão de que não foi estabelecida evidência contra Hjalmar Schacht sobre dúvida razoável e, portanto, considera Schacht inocente dessas acusações. Silêncio, por favor. O réu Karl Donitz, culpado das acusações 2 e 3. O tribunal o sentencia a 10 anos de prisão. O ministro do Exterior, von Ribbentrop. Culpado em todas as 4 acusações. O tribunal o sentencia à morte por enforcamento. Ernst Kaltenbrunner. Culpado das acusações 3 e 4. O tribunal o sentencia à morte por enforcamento. Baldur von Schirach. Culpado da acusação 4, 20 anos de prisão. Alfred Jodl. Em todas as 4 acusações, culpado. Morte por enforcamento. Hans Fritzsche. Inocente. Franz von Papen. Inocente. Walter Funk. Culpado das acusações 2, 3 e 4. O tribunal sentencia à prisão perpétua. Réu Fritz Sokol. Culpado das acusações 3 e 4. Morte por enforcamento. Réu Albert Speer. O tribunal o considera inocente das acusações 1 e 2, mas é considerado culpado em 3 e 4. Albert Speer, o tribunal o sentencia a 20 anos de prisão. Os trabalhos deste tribunal estão terminados. Conseguimos. Parabéns. Parabéns. Meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Deu tudo certo. Bom trabalho. Posso, coronel? Conseguiu o que queria? Consegui, senhor. Senhores, venham comigo.
Meu Deus. Vista-se. Chame o médico! Alguém chame o médico! Cianureto. Diga seu nome. Joaquim von Ribbentrop. Tem algo a dizer? Meu último desejo é de que a Alemanha realize seu destino. Eu desejo a paz para o mundo. Tem algo a dizer? Agora me uno a meus filhos. Deutschland über alles. Eu morro, mas sou inocente. Peço a Deus que me aceite com compaixão. Heil Hitler! Heil Hitler! Sete. Eu quero...